que de fato é a Umbanda? Umbanda? Alabanda? A Umbanda? Umbanda sagrada, esotérica, tradicional, de mesa, de caritas, traçada, cruzada, iniciática, um bandomblé, divina, universal, a manifestação do espírito para a caridade, o conjunto das leis divinas, o amor, a cura, a fraternidade. Ou seria a famosa macumba, a religião que faz o bem e faz o mal, culto ao demônio, a religião que vai tirar a sua salvação. Cuidado, fulano é macumbeiro. Ah, mas vocês também acreditam em Deus? O que de fato é a Umbanda? Oi gente, como é que vocês estão? Tudo de boas? Espero que vocês estejam bem. Eu sou Camila Souza e esse é o meu canal. Hoje nós vamos falar sobre a Umbanda e desmistificar algumas coisas sobre ela. Para começar, eu quero deixar uma coisa bem clara. A Umbanda é uma só, porém dentro dela existem vários segmentos, várias doutrinas e várias formas de praticá-la. Então, isso muda de casa para casa. Não existe Umbanda certa ou Umbanda errada. A Umbanda é uma só e cada casa vai estar trabalhando de um jeito. Por que muda de casa para casa? Vamos lá. A Umbanda não é só um culto, não é uma seita, não é só um ritual. A Umbanda é considerada sim uma religião e se comparada às outras já existentes, ela é recente. A Umbanda foi fundada em 1908, nós estamos em 2021. Então, não é uma coisa tão antiga quanto o catolicismo, quanto a igreja evangélica, quanto o budismo. É uma religião recente. Não que justifique, mas é por isso que existe tanto preconceito ainda sobre ela. A Umbanda é uma religião que não prega uma verdade absoluta. Por isso que a gente tem tantas raízes, tantas vertentes, tantas maneiras de trabalhar. Os umbandistas não têm um livro que segue à risca, como na igreja católica e na igreja evangélica, eles seguem a Bíblia. Na Umbanda a gente não tem isso, por isso temos essa liberdade de trabalho. Cada casa vai ser de um jeito, cada terreiro vai ser de um jeito. Mas, concordando ou não, nós temos o Marco Zero, que foi no dia 15 de novembro de 1908, quando o Caboclo das Sete Encruzilhadas, manifestado no corpo de Zélio Fernandino de Moraes, anunciou que no dia seguinte ele estaria organizando um culto para que fosse fundada a nossa religião. Vale ressaltar que já existia pelo Brasil cultos parecidos, as macumbas, as cabulas, o candomblé, os catimbós, mas historicamente uma religião com o nome de Umbanda só é apresentada em 15 de novembro de 1908. E o Caboclo das Sete Encruzilhadas nos deixou a mensagem de que essa seria uma religião que trabalharia em prol da caridade, a manifestação do espírito através da caridade, para a evolução do médium e desses espíritos, que antes não tinham espaço, eles não podiam sequer falar com os médiuns. Quando eles se aproximavam, os médiuns já os repeliam, por serem considerados espíritos de baixa energia, porque quando encarnados foram escravos, foram índios, então eles eram repudiados, não podiam falar. Então quando o Caboclo anunciou a nova religião, ele disse que seria a religião para os humildes e para que esses espíritos pudessem trabalhar e também evoluir. Então ali começou a Umbanda, com o Caboclo, que representa a imagem de um índio, na maioria das vezes uma pessoa que viveu entre índios ou viveu nas matas. Temos também os pretos velhos, que foram espíritos, na maioria das vezes, de negros que foram escravizados e que mesmo com esse sofrimento conseguiram a sua evolução e hoje eles vêm nos aconselhar. Temos muitas outras linhas hoje em dia na Umbanda, como os ciganos também, que ainda não são aceitos em todos os terreiros, infelizmente, mas que também são espíritos que têm ali um certo preconceito. Então, voltando, a Umbanda surge com o nome de Alabanda, dada pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas. E um dos médiuns ali presentes naquela reunião o indaga do porquê Alabanda. E o Caboclo responde: Alabanda quer dizer Deus ao nosso lado. Então, Alabanda depois passou a se chamar a Umbanda e ficou Umbanda, por soar melhor. A Umbanda é então fundada no Brasil, logo é uma religião 100% brasileira, diferente do candomblé. Porém, nós recebemos sim uma herança dos cultos africanos, que trouxeram os orixás, a firmeza de vela, os assentamentos, entre tantas outras raízes do candomblé. A Umbanda também traz muito do kardecismo, pois quem primeiro trouxe ao Brasil o trabalho através dos espíritos foi o estudo e a doutrina de Allan Kardec. Então olha só como essa religião é rica. A Umbanda uniu um pouquinho de cada religião, juntou os valores e criou essa mistura maravilhosa que também envolve muito do catolicismo, principalmente com o sincretismo dos nossos orixás com os santos da Igreja Católica. Inclusive, o sincretismo é um assunto polêmico entre nós umbandistas, mas eu vou deixar isso para um próximo vídeo. Então, se você quiser que eu traga para o canal, já deixa seu like, comenta aqui para eu saber
E quem sabe eu não trago um vídeo falando mais sobre o sincretismo e respondendo se a Umbanda é ou não é cristã. E quem são os orixás? A Umbanda é uma religião monoteísta. Sendo assim, nós cremos em um único Deus, que pode ser chamado de outros nomes. Vai depender de terreiro para terreiro, de região para região. Nós os chamamos de Olorum, de Zambi, Tupã, Olodumare. Esses são alguns exemplos. Mas independente do nome, Deus é apenas um, o que deu origem ao universo, a tudo e a todos, e ele está presente em todos os lugares. Os orixás, então, ao contrário do que muitos pensam, não são deuses, eles são divindades. Nós os temos como sagrados, assim como na Igreja Católica, eles têm os santos. E nós acreditamos que Olorum é o Deus Supremo. Tá dando para entender? Então, Olorum criou o mundo e os orixás para governá-lo, para servir de intermediários entre ele e os humanos. Os orixás são personificações de elementos da natureza e de energia. Cada um atua em um campo de energia da natureza. Vou explicar para vocês, por exemplo. Quando eu falo de Oxóssi, eu penso nas matas, na caça. Quando eu falo de Iemanjá, eu lembro do mar, das águas salgadas. É onde ela atua, é o seu campo de força da natureza. Os orixás encontrados na Umbanda são Oxalá, Ogum, Oxóssi, Xangô, Iemanjá, Oxum, Iansã, Nanamburuque e Obaluaê ou Omulu. Em algumas casas de Umbanda são cultuados também outros orixás, mas na maioria das casas são esses os principais, os mais conhecidos. Só que existe mais de 400 orixás, gente. Se vocês procurarem, vocês vão ver. Mas é uma coisa mais cultuada no candomblé. Tanto é que na Umbanda a gente não tem orixá, nós temos falangeiros de orixá. É uma coisa para um outro vídeo também, para eu explicar melhor para vocês. E além dos orixás, nós temos outras entidades que são chamadas de guias, nossos guias espirituais. Eles de fato estão ali para nos guiarem, para nos ajudarem durante essa jornada. Entre eles estão os caboclos, que geralmente são espíritos de índios ou de pessoas que viveram no meio ou viveram como índios, e eles têm como objetivo ajudar as pessoas no campo da saúde. Não que ele não consiga fazer outro trabalho, mas a especialidade dele é ajudar na saúde. Temos os pretos velhos, que na maioria eram negros que foram escravizados, e apesar de tanto sofrimento, eles evoluíram e hoje são os nossos conselheiros para que a gente também alcance a nossa evolução. Os erês, que são espíritos de crianças, pessoa que na maioria das vezes desencarnou muito nova, se tornou uma criança no mundo espiritual, esse espírito infantil, mas você não pense que consegue enganar eles, viu? Os bichinhos são terríveis, gente, não é porque é criança que eles são bobos. E também trabalham muito bem. Eles ajudam os aflitos, os desesperados, eles trazem essa alegria de criança, essa energia boa. É uma linha contagiante que, se você ainda não conheceu, você tem que ir num terreiro, numa festa de beji, para se lambuzar de doce e dar muita risada. Nós temos várias outras linhas na Umbanda. Se eu ficasse aqui explicando detalhadamente sobre cada uma delas e cada orixá, esse vídeo ia ficar longo demais, muito cansativo, você provavelmente não chegaria até o fim. Então eu vou deixar para um outro vídeo para explicar melhor sobre cada orixá, cada linha da Umbanda. Mas nós temos muitas outras. Temos os boiadeiros, os ciganos, marinheiros. Tem um monte, gente. E agora eu falei um pouquinho sobre os guias da direita. Vamos falar agora de Exu e Pombogira. Eles atuam na linha da esquerda na Umbanda. Muitos têm preconceito, às vezes até medo. Sem saber, sem conhecê-los, sem conhecer a Umbanda, sem conhecer Exu e Pombogira, eles geram os boatos que mancham a nossa religião. Exu e Pombogira não é o diabo, gente. Muitas vezes a gente vai ter que vir aqui no YouTube, no Instagram, na internet, pra falar pra vocês que Exu e Pombogira não é o diabo. Para de ser besta, vai estudar. Vamos lá. Ah, mas na igreja o tranca-rua falou que tava possuindo a vida da pessoa. Não. Isso eram obsessores, eram espíritos sem luz, que estavam ali usando o nome de um Exu, de uma Pombogira, para falar que estava detonando a vida da pessoa. Então, para de achar que aqueles que se mostram lá na igreja são Exu e Pombogira, são Umbanda. Não, gente, espírito de luz não vai fazer mal para ninguém. Espírito de luz não vai ajudar o fulano a fazer a macumba da pessoa Porque, ai, tem uma rivalidade, quero fazer o mal, quero matar o fulano. Não, isso não é Umbanda. Os Exus e Pombogiras são espíritos que já encarnaram diversas vezes e hoje, desencarnados, estão em um nível evolucionário superior que permite a eles ajudarem a quem recorrê-los. Vale destacar que a Pombogira é Exu mulher. Então tudo que um Exu é capaz de fazer, a Pombogira também faz. Só que ela lida melhor com as questões ali amorosas. Por isso, às vezes, a imagem da Pombogira é mal vista. A Pombogira não vai trazer o teu amor em 7 dias, gente. Para de ser besta, a Pombogira tem muito mais coisa pra fazer. Só que ela atua melhor ali no amoroso. Ela ajuda você a conquistar o amor próprio.
Conquistando o amor próprio, você consegue conquistar o amor de qualquer pessoa. Essas entidades vêm para trabalhar em trabalhos mais fortes, mais difíceis, ajudam na quebra de demandas, de feitiços, eles atuam na abertura de caminhos, tanto financeiro quanto amoroso, judicial, se você estiver passando por essa situação. Eles realmente estão ali para dar aquela força extra. Toda linha na Umbanda é super importante, toda linha trabalha super bem. Eles se dão bem em qualquer situação, eles atuam em qualquer área da sua vida, mas tem as especificações, cada um atua melhor em um campo. Se você tiver com um problema de saúde e for buscar ajuda em um terreiro, opte por ir em um dia de gira de caboclo. Se você está com problema com a sua família, você precisa muito de um conselho, opte por ir uma gira de preto velho. Se você pretende arrumar um emprego, se você quer novas oportunidades, vai em uma gira de cigano, que cigano trabalha muito nessa parte do financeiro, do ouro, do dinheiro. Vai em uma gira de Exu. Se você tá com problema no seu relacionamento, opte por ir em uma gira de Pombogira. Não é em todo lugar que gira de esquerda é aberto, mas eles são quem melhor atua nessa área. Ciganas também. Mas não significa que você não possa pedir ajuda de saúde para um cigano, não é isso. É só que cada um atua melhor em uma área. Eu poderia ficar horas aqui falando um pouquinho sobre a Umbanda, tentando explicar detalhadamente para vocês, mas eu já falo muito e esse é o meu primeiro vídeo, eu não queria que ele fosse cansativo. Eu pretendo trazer mais vídeos explicativos para vocês, quem sabe uma parte 2 do que é a Umbanda, e eu conto muito com a ajuda de vocês para comentar aqui, me dar ideias, me dar opiniões, se você gostou ou não gostou desse vídeo, o que você mudaria. Críticas construtivas são muito bem-vindas. Gratidão a você que chegou até aqui. Não esquece de se inscrever, deixar o like, comentar, ativa o sininho para não perder as notificações dos próximos vídeos e também me siga lá nas redes sociais. O meu meu usuário é o mesmo, é camilasouza.sz e eu conto muito com a sua ajuda de coração. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo e tchau!